Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E como eu sempre falo, né, o intuito dessas lives é levar até você conteúdos, partilhas, ideias, enfim, estudos, vivências de todos os participantes, porque a experiência de um complementa a experiência do outro e nessa união a gente ganha muito, a gente aprende muito e sempre é bom aprender mais e mais, né? E eu sempre convido pessoas que estão muito engajadas com os seus fazeres e que se permitem compartilhar seus sabores e seus saberes. E não poderia ser diferente, hoje recebo a querida Milene Mizuta. Milene tem uma jornada belíssima e é aconselhadora biográfica também, como eu, e tem uma pegada muito peculiar, muito dela, né? Da garra, da vontade, enfim, ela, pura e simplesmente ela. E o tema da nossa live hoje é sobre antroposofia e feminismo. E a pergunta foi: complementares ou opostos, né? Enfim, e a gente vai tentar fazer todos esses contrapontos. Eu confesso a vocês que a minha noção de feminismo não chega nem aos pés, né, do ativismo realmente de Milene, mas eu tô aqui também para aprender junto e a colaborar com uma fala que seja realmente complementar ao que me diz respeito em termos da minha vivência, da minha vida, das experiências que eu tenho e também com toda a noção, né, antroposófica, com todas as formações, né, que realmente eu tenho e tenho muito orgulho, né, de estar com isso. Bom, eu tô esperando agora a Milene me mandar a solicitação para participar aqui na live. Eu vi que ela já entrou, então vamos lá. Já aceitei aqui, tá, Milene? Agora vamos aguardar essa entrada aí. Ok. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Você me vê bem, me escuta bem, tá tudo bem aí? Olha, eu te vejo bem, mas o seu som para mim tá um pouquinho baixo. Talvez na hora de gravar aqui fique um pouquinho baixo também. Como é que tá aí? Melhorou? Sim, sim, sim. Eu acho que tem que falar um pouquinho mais perto do Aqui microfonezinho aqui do seu. tá num apoio que a parte de baixo fica meio fechada. Ah, Mas agora eu tirei do lado, melhorou? sim, sim, Você tá me ouvindo sim. Com certeza, com certeza. Bem-vinda, Milene, bem? a essa live. Fiquei muito feliz e muito honrada por você ter aceito esse convite. E, bom, bem-vinda e a palavra é sua. O que eu vou complementar aqui é só um pitaquinho aqui, outra colar. E estou muito animada com um tema que, assim, aparentemente polêmico, mas no melhor sentido de polêmico, porque tudo que é polêmico faz a gente se mexer, sair do lugar, pensar, refletir e tirar conclusões. A gente não precisa concordar em tudo, contanto que a gente respeite e a gente escute de uma maneira acolhedora, como eu sempre falo. Que aí a gente aprende, quando a gente faz melhor, né? Então, bem-vinda, querida. Então, eu acho que eu não preparei nada assim, né, muito direcionado. Eu vou trazer mesmo o que foi a construção dessa minha maneira de pensar e de observar essas duas correntes que, na verdade, sempre tiveram muito presentes na minha vida, né? O feminismo e a antroposofia. E durante algum tempo eu fiquei me perguntando qual era o lugar onde essas correntes podiam dialogar, porque elas parecem tão antagônicas inicialmente, assim, né? Elas parecem tão divergentes na maioria das vezes nos discursos, tal. E eu comecei, me debrucei
e tentei olhar para isso de uma maneira mais ampliada, né? Fui estudar, estudei bastante Steiner, estudei bastante. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma observação, é muito mais empírico, né? Que eu fui observando a partir do decorrer da minha carreira e também da maneira como eu fui vivendo, junto com o que eu tenho de teoria, tá? Perfeito. Eu vou começar trazendo a antroposofia como um pano de fundo, porque como este é um canal onde a antroposofia ela é a base, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Sim. Porque assim eu consigo situar as pessoas que estão aqui Sim. em que lugar que eu estou falando. Então, o Rudolf Steiner ele traz a trimembração do organismo social. A trimembração do organismo social que o Rudolf Steiner traz é uma maneira de observar a sociedade de forma trimembrada, né? Assim como ele observa o ser humano de forma trimembrada, ou seja, tripartido, em três partes, né? Então, o pensar, o sentir e o agir ou o querer. Então, o Rudolf Steiner discorre muito sobre isso, a gente trabalha muito sobre isso, com isso, né, como pano de fundo, nos nossos trabalhos de grupo, nas nossas terapias e tal. Então, assim como o ser humano ele pode ser tripartido, então pensar, sentir e agir, ele entende que a sociedade, como é um organismo vivo, né? Tudo que Sim. é feito por ser humano é vivo. Então, a sociedade, como é um organismo vivo, ela também pode ser tripartida, ela também pode ser trimembrada. Trimembrado significa que eu vou arrancar a cabeça, arrancar o peito, arrancar os membros. Não é isso, né? Mas que cada uma dessas faculdades tem competências distintas como ferramentas para eu atuar no mundo. Então, tem toda uma literatura que fala sobre o pensar, sentir e querer. Então, quem tem interesse pode googar aí, é super fácil hoje de achar, a gente tem muita informação sobre isso, né? Pode entender qual que é essa visão mais ampliada a partir da trimembração do ser humano, mas eu quero trazer aqui, me ater aqui à questão da sociedade, tá? Que é a trimembração do organismo social que o Steiner traz. Bom, na trimembração do organismo social, então o Steiner entende que toda a sociedade tem um pensar, Uhum. toda a sociedade tem um sentir e toda a sociedade tem um agir, né? Esse modus Então, operandi, né? Então, qual é o pensar de uma sociedade? O que a gente pode trazer como uma correspondência do pensar de uma sociedade, né? Aonde está o pensar de um organismo vivo social que somos todos nós, eu, você, todas as pessoas, né? Então, para o Steiner, e que eu acredito muito, o pensar de uma sociedade é o âmbito cultural e espiritual. Então, tudo que todo arcabouço de informação cultural que uma cultura tem, que um povo tem, que ele foi criando a partir de milênios e milênios e milênios, né? Então, Uhum. aquilo vai formando uma cultura. O ser humano, ele forma a cultura. A Chimamanda, ela tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que ela fala assim, que a cultura não faz o ser humano faz a cultura. Então, a maneira como eu me comporto, a forma como eu faço minha comida, a maneira como eu faço os meus rituais religiosos, a forma como eu lido com o outro, cria a cultura da sociedade que eu estou inserindo. E o pensar de uma sociedade, assim como o pensar do ser humano, ele deve ser livre. O que significa liberdade? O alicerce da liberdade, ela vive no pensar, na intelectualidade. Então, uma das coisas que nós menos temos hoje como faculdade humana é a liberdade no pensar, né? Então, eu trago um exemplo muito simples. Eu posso perguntar para qualquer um que está aí agora. Pensem que vocês estão vocês vão fazer uma viagem para para o lugar dos sonhos de vocês. Pensem isso agora. Quando a gente pensa isso, imediatamente já vem um movimento que fala: não, tu não pode, porque tem filho, porque não tem dinheiro, porque semana que vem você tem que trabalhar, porque tá. Então, assim, o pensar, ele tem essa. Ele não consegue ser livre totalmente do ser humano, do próprio ser humano, não consegue ser livre totalmente, assim como ele não consegue também permitir a liberdade do outro. Porque uma coisa é você pensar livre, outra coisa é você atuar livre. São duas coisas
muito distintas. Nós não estamos falando em liberdade no campo da atuação, porque senão vira uma loucura. Nós estamos falando em liberdade no âmbito do pensar, dos pensamentos, propriedade intelectual, como é que eu crio, a criatividade, até onde eu consigo ir, né? O Hawkins, para mim, ele é um dos grandes exemplos disso. Ele ficou preso numa cadeira e nada era mais livre nele do que o pensar. Então, o pensar de uma sociedade, o âmbito cultural e intelectual de uma sociedade, religioso, ele não merece julgamento, assim como o pensamento do ser humano também não merece julgamento. Ele é livre. Então, esse é o pensar de uma sociedade viva, de um organismo social. Daí depois a gente traz, o Steiner traz o sentir, né, do organismo social de uma sociedade, que o alicerce do sentir de uma sociedade, o que a gente faz no sentir como ser humano? A gente se conecta com outro ser humano. Sim. Porque com outro ser humano a gente não se conecta com a cabeça. A cabeça não cria conexão. O que cria conexão com outro ser humano, com o Aldair ou com essa outra pessoa, é o meu sentir. Né? O quanto eu me conecto, enquanto essas duas coisas, quando meu coração se conecta com o coração do outro, parece que é uma coisa muito abstrata, mas ela não é. Porque como que ela é feita no dia a dia? A partir das relações, como eu me relaciono com a Aldair. Né? De que maneira eu falo com ela, de que maneira eu cuido para que o que eu diga para ela não impacte ela de uma maneira negativa e tal. Então, são todas essas coisas. A minha voz está oscilando? É, a Darcy acabou de falar aqui, né? Eu não estou percebendo a sua voz oscilando. É, como eu falei, ela está um pouco mais baixa, mas eu estou ouvindo bem. Tá. Então, Darcy, eu conheço a Darcy. Ruma aí que acho que é a sua internet. Vamos lá. Então, o sentir do ser humano, como que ele se coloca em prática e cria conexão? A partir da maneira como eu me relaciono com o outro. E o Steiner traz que o sentir de uma sociedade é o aspecto jurídico e político. O que é político? O ser humano, por essência, é um ser político. Político são todas as decisões que eu tomo durante o dia todo que impacta na vida de outra pessoa. Ou seja, não existe nada que eu faça que não seja político. Absolutamente tudo que eu faço é político. Não existe nada que não seja político. Agora, nós não estamos falando de partidário. Partidário é outra coisa, né? Nós não estamos falando de acordos. Então, como esse judiciário, como essas regras políticas, jurídicas, criam equidade, criam igualdade entre as pessoas, acesso. Assim como no âmbito do sentimento, eu tenho que dar acesso para o outro, no âmbito jurídico político de uma intervenção do organismo social, a palavra de ordem, enquanto no pensar é a liberdade, no aspecto jurídico-político é igualdade de acesso. Nós estamos falando de acessibilidade. Como a política, como o judiciário consegue trazer acesso a todos. Eu não acho que tudo serve para todos, mas eu acho que todos têm que ter direito a tudo e poder escolher a partir dos aspectos culturais e espirituais dele se ele quer fazer aquilo ou não. É assim que eu acho que funciona. Bom, e aí a gente traz então o nosso terceiro. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque daí depois a gente vai conectar, vai ficar muito fácil de entender. E aí a gente tem o agir de uma sociedade, o agir do indivíduo que está nos membros, né? Ele é a base do que pode ser construído no mundo. Eu não construo coisas com a cabeça. Eu não construo coisas com os sentimentos. Eu construo coisas com os membros, com as mãos. Hoje em dia, a gente precisa tanto fazer atividade física porque a gente terceirizou tudo que é do metabólico locomotor e do metabólico sexual. A gente terceirizou absolutamente tudo. Máquina de não sei o quê, máquina de não sei o quê, máquina. É tudo terceirizado. Não estou fazendo uma crítica, Deus que me livre. As pessoas perguntam assim: você não tem medo de ficar sozinha, Milena? Eu falo: não, tenho medo que a minha máquina de lavar quebre. É isso que eu tenho medo. Então, por favor. Então, tudo que é do movimento foi terceirizado, né? Então, o que cria numa sociedade, o que faz a coisa acontecer são os nossos membros, né? É isso que, assim, o que eu penso, o que eu sinto pode se expressar no mundo a partir das minhas ações. Metabólico locomotor, metabólico sexual. Muito bem. E numa sociedade,
Tomar uma água. Steiner traz que o agir de uma sociedade, o querer de uma sociedade, está alicerçado no recurso e economia. Né? Os recursos e a economia. Este é o lugar onde o querer de uma sociedade, de uma trimembração do organismo social, se alicerça. E é com certeza. Porque eu posso ter uma ideia maravilhosa, eu posso ter uma conexão maravilhosa com as pessoas que estão comigo nessa ideia, mas eu preciso de dinheiro para fazer isso existir na Terra. Ponto final. Sim. Não tem. Não adianta. Então, o lugar onde eu faço. Eu posso fazer doação de tempo? Pode, mas a gente precisa em algum momento de dinheiro. Claro. Sim. Então, o Steiner traz que na trimembração do organismo social, no âmbito do querer, no âmbito dos recursos e da economia, a palavra de ordem é a fraternidade. Então, enquanto no pensar a gente tem a liberdade, no sentir a gente tem a igualdade, o acesso, no querer a gente tem a fraternidade. E a fraternidade, a igualdade não pode estar no âmbito jurídico, no âmbito econômico, porque as necessidades não são as mesmas e a gente não consegue determinar o que é igualdade para todos os indivíduos. Mas a gente consegue atuar a partir da fraternidade que nós temos. Por exemplo, tem uma iniciativa que eu faço parte que se chama Escola do Altruísmo. Se a gente não aprender a ser fraterno economicamente, ou seja, doar dinheiro, eu vou repetir, é doar dinheiro. De novo, doar dinheiro, dividir a economia. Sim. Se a gente não conseguir fazer, se a gente não aprender a fazer isso, aí a sociedade, de fato, ela vai colapsar, não tem outro jeito, tá? Então, eu queria trazer esse pano de fundo, esse grande pano de fundo, que foi quando eu olhei essa questão, a questão do feminismo e da antroposofia. Eu primeiro olhei a trimembração do organismo social como esse meu grande pano de fundo. Assim. E aí, essa é a contribuição que eu queria trazer. Até aqui tá tudo bem? Aldair, tá muito rápido, muito devagar. Não, tá super tranquilo. E até mesmo pessoas que não conhecem tão bem a antroposofia, eu acredito que estejam assim acompanhando, porque você está sendo bem didática nessa divisão e nessa explicação, trazendo exemplos. Então, eu acho que está super ok. Tá. Obrigada. Então, se alguém tá com alguma dúvida, já vai jogando aqui no chat para eu também poder ir respondendo para vocês. Bom, aonde está a questão do feminismo? Aonde ela conversa, para mim ela conversa, ela não complementa, tá? Uma não complementa a outra, uma não tem, mas elas se conversam. E aí isso consegue ficar mais claro como a gente pode atuar com ela dentro também, né, dos espaços antroposóficos. Se a questão do feminismo trabalha com direitos, porque a base do feminismo é centralização de poder do patriarcado a partir de direitos. Direito de voto, direito ao seu corpo, direito a acesso à saúde, direito a uma carga horária digna, direito das mulheres a um salário igualitário dos homens. Direito, 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 direito. A base do feminismo é o direito. Né? Então, aonde o feminismo está alicerçado dentro da trimembração do organismo social? No âmbito jurídico. Bom, este é o lugar do feminismo. Dentro da trimembração do organismo social, ele atua no âmbito jurídico-político, aonde ele cria, ele tem o desejo, e ele é, na verdade, o feminismo, ele é um movimento que ele é discursivo, sabe? Ele é um discurso, ele sempre vai acontecendo, ele sempre vai se transformando. Sim, então, porque o objetivo dele é trazer direito jurídico e político para as mulheres. Tá? Eu tô falando do feminismo, agora eu estou falando do feminismo branco, claro, porque é o meu lugar de fala. Então, é trazer acesso jurídico e político para as mulheres. É isso. Então, ele está na trimembração do organismo social, no âmbito jurídico-político, no âmbito da igualdade de direitos, no âmbito dos acessos. Né? Então, ele conversa diretamente
com que o Steiner entendia que deveria ser feito no âmbito jurídico-político. Não temos nenhuma divergência aí. Não temos nenhuma divergência aí. Tá? As coisas, elas se conversam, elas têm o seu lugar. O que é que acontece que dá sempre essa confusão enorme? O que acontece é que muitas vezes, e agora eu vou falar dentro da antroposofia, né? Que é o espaço aqui que nós estamos falando, é sobre esse lugar, que é o lugar onde a gente transita, é o lugar onde é o nosso espaço. O que acontece é, as pessoas, elas tendem a querer trazer coisas do âmbito cultural e espiritual para legislar no jurídico-político, e isso não se faz. Então, mas a Vênus é um arquétipo, a Vênus não existe. Você não vê a Vênus andando na rua. Você não vê a Vênus andando na rua. A Vênus é um arquétipo criado para que a gente consiga compreender forças espirituais e da psique, anímicos, do inconsciente, anímicos, da maneira como vocês, cada uma das correntes do autodesenvolvimento queira trazer, não tem problema, mas assim, a Vênus, Marte, Júpiter, qualquer uma dessas são criadas para que a gente consiga compreender, porque o ser humano, o arcabouço do pensar do ser humano não permite que ele compreenda algo se ele não tiver uma referência física. Sim. Porque o ser humano é um ser humano, o ser humano é um ser da Terra. Tem que trazer a concretude, não tem como. Ele é tridimensional. Então, ele precisa disso, ele precisa dessa tridimensionalidade. Eu preciso compreender o que é um copo a partir do que eu vejo, dos meus órgãos do sentido. Então, tudo isso é criado, essas imagens são criadas para que a gente compreenda a psique, para que a gente compreenda o que mora nesse lugar anímico, né? E possa ampliar a nossa visão a partir dessas forças. Porém, essas forças que atuam a partir do nosso inconsciente, né? Essas forças que atuam de uma maneira mais sutil, vamos dizer assim, elas não legislam no jurídico político. Não tem que legislar lá. A Vênus não tem que ser levada em consideração no jurídico político. Ali nós estamos falando de ordem, o que faz, o que pode, o que não pode, o que dá acesso, o que não dá acesso e tal. Então, o âmbito cultural e espiritual, ele é do âmbito cultural e espiritual, ele não é do âmbito jurídico-político. O âmbito dos recursos, o que a gente vê hoje em dia? O âmbito dos recursos, ele legisla no jurídico-político. Então, o que a gente tem hoje como grande crise moral, se eu posso dizer assim, não sei se eu posso dizer moral ou ética, não sei, foi a palavra que me veio. Mas o que a gente tem como crise nesse momento é porque, por um lado, a gente tem correntes que querem trazer a questão religiosa e espiritual para legislar no jurídico-político. Isso é uma coisa seríssima, não se faz. E, por outro lado, a gente tem outra corrente que quer trazer a questão dos recursos para legislar no jurídico-político, comprando as coisas. Né? Que também não funciona, né? Também não funciona. E não vai, então, isso não consegue trazer igualdade. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Daí as pessoas me perguntam assim, mas e os contos de fada? Os arquétipos, né? Que agora eles querem fazer uma Branca de Neve negra, uma não sei o que, Como é que funciona isso? Então, primeiro, acho que tem uma coisa muito importante. É quebrar uma coisa que, a partir desse jurídico-político, esses recortes minoritários, o feminismo é um deles, mas a gente tem vários outros, né? LGBTQIA+, tem vários tal. Esses recortes minoritários, o que eles tentam fazer? Eles tentam quebrar essa imagem homogênea que tem da branquitude e que a gente já, eurocêntrica, que a gente já está realmente com o saco cheio disso. Isso precisa ser quebrado. Então, ok, vamos fazer uma Branca de Neve negra. Tá, ok. Vamos colocar um monte de modelos negros e PCDs e tal. Tem que fazer isso. A gente tem que quebrar a homogeneidade porque a gente precisa. Pessoas gordas, elas precisam começar, de fato, protagonizar lugares de beleza.
Isso é importante porque essa indústria que o feminismo briga tanto, né? Ela transformou a mulher num commodity. Então, assim, eu devo ser assim, eu tenho que ter o cabelo assim, eu tenho que ter o corpo assado, tem essas coisas todas aí. Que a gente já tá com o saco cheio de saber. Agora, quando a gente entra nisso no âmbito dos arquétipos, quando a gente olha no Joseph Campbell, quando a gente olha nos contos dos Green, por exemplo, que a gente vai olhar lá, sei lá, João de Ferro. Eu acho que João de Ferro, acho que sim. Gente, olha lá, João de Ferro. Ah, a gente pode colocar Joana de Ferro? Pode, mas ela não atende o arquétipo. Então Exato. tem que continuar a ser João de Ferro? Não, não tem. Mas não adianta só mudar para Joana de Ferro. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, quando você vai mexer no âmbito jurídico, político, sociedade, pode botar. Bota ali, tem que colocar representatividade em tudo. Concordo plenamente. Quando você vai trabalhar com todo esse simbólico que vive na nossa psique, aí o trabalho é muito mais árduo, E profundo. profundo, não pode, né? Não dá só para trocar. Não é disso que nós estamos falando. Então, assim, Ele não pode ser todo raso, né, Milene? não pode. Então, por exemplo, a gente vai pegar João de Ferro dos Green. Qual é o arquétipo de João de Ferro dos Green? O arquétipo de João de Ferro dos Green é um homem que tem os sentimentos escudados, fechados por uma corrente. Esse é o arquétipo do João de Ferro. Hoje já foi mapeado que existe uma doença nos homens que se chama alexitimia, que é a dificuldade de falar sobre sentimentos. O que os Green perceberam lá atrás como um arquétipo, a ciência trouxe hoje como um distúrbio. Sim. Então, o João de Ferro está errado? Não, o João de Ferro. Quer colocar o João de Ferro preto? Bota o João de Ferro preto. Mas o arquétipo do João de Ferro não é branco ou preto. O arquétipo de João de Ferro é trazer o escudo nos sentimentos dos homens, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante, porque se por um lado a gente tem todo esse movimento antroposófico que não consegue compreender que o cultural e espiritual não legisla no jurídico político e fica com essa bobajada, que não aceita, que mulher faz pão, que usa saia, essas coisas. Por outro lado, a gente também tem a corrente do feminismo que não se aprofunda e não se debruça muitas vezes nesses símbolos do inconsciente que foram necessários, inclusive para que a gente pudesse chegar no estágio de consciência que a gente tem hoje. Eu não teria chegado até aqui hoje com esse brilhantismo no pensar que o ser humano contemporâneo tem se eu não tivesse tido os arquétipos. Sim. São criados a partir de uma tradição milenar, né? De sobreposição de camadas e camadas que trouxeram aquela imagem. Então, eu sempre falo que, assim, eu acho que tem um diálogo que ainda não foi feito, né? Em todas essas correntes espirituais, aqui nós estamos falando da antroposofia, mas eu estou falando de todas as outras. Eu sinto que tem algumas correntes espirituais que elas não querem entrar na materialidade do jurídico político. E assim como eu vejo que tem muita corrente do feminismo que não percebe a importância que tem os ambientes anímicos e espirituais dentro de uma sociedade. E a gente fica nesse puxa-puxa e não chega a lugar nenhum. Porque fica fragmentado, né? Quando fragmenta, você não consegue fazer coesão. Para fazer sentido e até para ressignificar, né? Exatamente. Agora, se você me perguntar, na mídia, nesses lugares onde o povo, a massa tem contato, ali a gente tem que fazer representatividade. Tem que botar preto, tem que botar gay, tem que botar gordo, tem que botar. Ali nós temos que botar porque é o povo, é a representatividade. Estou falando de jurídico-político, é ali. Nos lugares onde a gente vai trabalhar com cultural e espiritual, aí a gente pode trabalhar com um aprofundamento disso, a partir de muitas coisas. Só que isso, Aldair, a gente não pode esquecer que é uma parcela muito pequena da realidade do nosso país. Sim. Então, quando a gente fala de mudança jurídica e política, a gente está falando de contemplar uma sociedade de pessoas que estão à margem dos direitos. Então, neste momento, isso é mais importante do que eu ficar me ocupando com essa coisa de mulher faz isso, mulher aquilo, Vênus isso, Vênus aquilo. Né? Então, acho que cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem a sua
a sua expressão, né? O seu porquê de existir. Sim. Acho que é isso. Muito interessante, Milene. Eu até, na hora que iniciei a live, eu falei para o público, né? Eu não tenho uma leitura aprofundada, né, sobre feminismo. Não me colocaria hoje como uma feminista, justamente por não ter o conhecimento de base o suficiente, né? Eu estaria muito rasa, estaria ainda muito numa superfície. Mas é óbvio que no âmbito daquilo que eu conheço, como eu conheço a antroposofia, como eu conheço outras correntes que também são milenares, como por exemplo a Cabala, outras, enfim, existem várias, né? Inclusive de ancestralidade, etc., é que a gente começa a perceber que lugar é esse, que posicionamento é esse, e onde eu me enquadrar aqui, não no sentido de me forçar a ter uma forma, mas sim onde eu possa atuar no meu melhor, na minha consciência e no meu conhecimento, né? E sim, fazer a rede necessária também, né? Porque aqui a gente está fazendo um trabalho de rede. E onde isso chega na saúde, nesse salutar, nesse equilíbrio, a ponto de eu, que sou uma mulher, que sou mãe, que sou esposa, que sou amante, que gosto de gato, que gosto de planta, que faço comida, que trabalho, que varro no chão, mas que dirijo ou que faço. Eu tenho minhas atuações. E nem por isso eu sou menos porque eu sou uma mulher. A questão é quando eu sou desrespeitada, a questão é quando eu não tenho essa representatividade, a questão é quando a voz abafa em algum momento, ou foi forçada a ser abafada. E o que é essa união? O que você traz hoje? O que eu também estou trazendo de uma certa forma? E o que o nosso público também está trazendo? E o que está sentindo? O que está pensando? E o que quer fazer da vida? Então, ter noção, né, disso tudo, trazer esses... são essas informações. O importante é a gente ter informação. Da informação a gente trabalha conhecimento, do conhecimento a gente trabalha sabedoria, da sabedoria a gente atua de uma forma muito melhorada. E eu agradeço muito essa explicação, que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente fica pensando em quadradinhos, e na verdade, essa trimembração ela tem que estar aqui, mas sabendo quem é quem. É, claro, Né? claro. A Silvia fez um comentário aqui, ó. Eu briguei muito com a palavra feminista, em especial por conta de comportamentos que eu vejo como radicais. Sim, Silvia, concordo contigo. Mudei minha visão sobre a palavra. Que ótimo! É porque a gente incorpora, porque às vezes falta a explicação. Né? Quando você traz essa fala boa, né, que eu falo que é a fala bendita, né? E aí dá o clique e você começa a se repensar. Nossa, já valeu milhões, né? E a gente saber onde atuar, saber o que precisa fazer, porque não é só sair, né? Ah, eu vou, né? Não, não é isso. É um ato organizado, inclusive, Eu né? costumo dizer que assim é muito interessante porque o que se ocupa, eu sou uma feminista, né? Eu posso dizer que eu sou uma feminista. Tem um livro muito maravilhoso, gente, da Chimamanda que se chama Sejamos Todos Feministas, tá? No site do Líder de Si você pode baixar gratuitamente, ele é um livrinho bem pequenininho e é um livro muito incrível, assim. Então, assim, eu sou uma feminista, né? E eu acho muito interessante porque as pessoas acham que o fato de eu ser feminista, eu não gosto de homem, ou o fato de eu ser feminista eu brigo com homem, ou o fato de ser feminista eu quero andar de mini saia, ou o fato de ser feminista eu quero fazer aborto, é isso. Então, assim, o feminismo, a base para mim do feminismo, quando a gente tem que pensar nisso, é acesso a direito. Sim, Pronto. Fim. Então, o que eu me ocupo? Acesso a direito. Essa mulher tem que ter acesso à saúde. sim. Ela tem que ter acesso à saúde. Essa mulher que está com essa criança doente, com uma febre de 39 graus, ela não pode ser impedida de ir embora para casa e ter o emprego dela em jogo, porque ela está indo cuidar da criança dela com 39. Não pode.
porque o homem não teria o emprego em jogo. Ele nem iria olhar a criança. Então, assim, essa mulher, ela não pode ser questionada com quem vai ficar os filhos dela numa entrevista de trabalho, porque isso não é questionado aos homens. Então, assim, o que a gente se ocupa? Direito. Sim. É isso. A gente não se ocupa com outras coisas. Agora, existem pautas, por exemplo, acesso ao aborto. Muitas mulheres morrem, é uma questão de saúde. Tem que ter o direito a fazer. Se você quer fazer ou não, Uhum. eu Respeita-se. te respeito totalmente. Mas o Uhum. que o feminismo se ocupa é direito. Então, e aí eu acho que é muito. A minha experiência, Aldair, eu acho que é muito, muito, muito forte assim, para mim, é que eu percebo, né, o quanto, dentro de uma biografia de uma mulher, o quanto essa mulher ela foi vítima deste patriarcado que retirou todos os direitos dela num aconselhamento biográfico. Sim. E aí, o que o feminismo me ajuda dentro do aconselhamento biográfico? Não falar besteira como, não, mas este é. Você tem que entender que os homens são assim, entende? E aquela mulher, ela já tá sobrecarregada, ela já não consegue fazer mais nada. E daí eu vou lá e falo uma Uhum. bestalhada dessa, né? Uhum. Então, isso me ajuda. E o que a antroposofia me ajuda quando eu encontro essa mulher que sofre dessas questões? Ela me ajuda a como eu me conecto com ela. Sim. E aí não é mais no âmbito dos direitos, sabe? Além, muito além. Além. Então, eu percebo que ela sofre a partir de uma questão dos direitos aqui, Sim. matéria, mundo sensório, mas o que vai curar aquela mulher, além dos direitos, não é só isso, é como eu me conecto com ela. E aí, isso quem me traz é a antroposofia. Então, Sim. acho que tem uma conversa, né? Sim, com certeza. Então, a pergunta está bem assim respondida, né? Complementares ou opostos, até agora eu não consegui perceber oposição, e sim agregar valor, agregar conhecimento, esclarecer aquilo que está obscuro, retirada de véus com um entendimento e com um acolhimento, o acolhimento necessário. Sim. E quando você diz que a cura, por exemplo, dessa mulher, né, ela se dá através dessa rede de apoio, através dessa egrégora formada, Claro. né? E toda história é única, a gente sabe disso, porque somos, né, aconselhadoras biográficas também, e como a gente honra a história, e a nossa história não está só aqui na nossa vida. Nossa história, ela tem um antes e tem para quem a gente deixa não apenas filhos, mas cada vida que a gente toca e cada vida que a gente pode contribuir de uma forma ou de outra. Né? Então, acho que saúde da mulher é isso. Né? Quando eu falo saúde da mulher, as pessoas, mas você cuida da mulher. Não, não é. A gente cuida de um corpo maior, né? Que é esse feminino que também foi perdendo, foi se perdendo, né? E agora a gente está nesse movimento de um grande encontro da gente com a A gente mesmo. Clarissa fala, né? Eu adoro o adjetivo da Clarissa. Nós fomos castradas e domesticadas. É isso. Assim, então, a mulher ela foi perdendo o poder de ser mulher porque ela foi castrada e domesticada. E aí o que aconteceu? A gente adoeceu. E esse movimento que você fala, né, da saúde da mulher, que é feito a partir dessa egrégora, eu acho isso importantíssimo. Isso é uma coisa assim que eu bato na tecla sempre. Mulheres precisam de outras mulheres para se curar. Sim. Eu vejo situações em que eu escuto os homens falando assim: ah, eu deveria ter ajudado. Você não pode ajudar, meu querido. Você fica na tua, porque isso não é uma questão sua. Você faz muito se não atrapalhar, não encher o saco, não falar besteira, não encher o saco. A gente sabe muito bem o que é isso. Você já fez muito. Porque uma mulher, ela só pode ser curada por outra mulher. Isso, e quando você fala a saúde da mulher é uma egrégora,
a egrégora da mulher que foi se desfazendo, porque o patriarcado, que justamente é isso que a gente briga no feminismo, ela nos transformou como se nós fôssemos concorrentes, quando na verdade, né, a mulher, ela é em sua máxima potência do lado de outra mulher. Exato. E como há uma resistência em enxergar isso, né? E como há correntes fortes para tentar destruir, para que a gente não volte mais a ter essa conexão, né, restaurada, porque é um medo também que paira por aí. Porque Que pega o força é essa? poder. Exatamente. Porque a gente mexe como a gente está mexendo em âmbitos de poder. Então, assim, quando uma mulher se fortalece ao lado de outra mulher, que se fortalece ao lado de outra mulher, eu estou tirando a representatividade masculina, que a representatividade masculina hoje, ela é detentora do poder. Então, assim, eu mexo em base de poder, não tem jeito. E isso é assustador, porque é assustador, Aldair. É assustador quando você vê assim, muitas vezes você vê um homem que tem uma esposa e eu passo muito por isso, né? Nos aconselhamentos biográficos ou nos trabalhos em grupos, assim. Tá vivendo lá a vidinha dele com a mulher, né? E ele tá fazendo, eles estão lá vivendo a vida que eles sempre viveram 10 anos. De repente, essa mulher encontra uma amiga. Sabe aquela bendita daquela amiga que todas nós já tivemos, que teve um dia que a gente encontrou essa pessoa e essa pessoa, ela foi uma iluminação, foi Siddhartha que mandou ela, sabe? Aí essa pessoa, esse cara vê essa mulher com essa amiga que traz para elas elementos que vão tirar dele o poder sobre ela. Uma ameaça. Torna uma E ameaça. aí, claro que ele vai começar a usar, porque, gente, perder poder é desesperador. Eu não gosto de perder poder. Tu não gosta de perder poder. Eu compreendo não gostar de perder poder. Só que o fato é, o poder que se tem hoje, ele só é como é, porque muito dele foi retirado das mulheres. E temos uma força criadora e criativa. Isso é a mulher. Desculpe, mas isso é a mulher. Isso aí é a capacidade que nós tivemos que desenvolver a partir de milênios de castração, onde a gente teve que aprender a lidar com o sutil, com o que não é visto, Sim. com aquilo que não é falado, a gente teve que criar ambientes para poder falar sobre, assim, a gente entrou no âmbito da psique, esse é o nosso lugar por milênios e milênios e milênios de cultura, de hereditariedade fazendo isso. Esse é o nosso lugar, sim. Eu não tenho dúvida. E não que ele não tenha expressividade dentro do mercado. Opa, desculpa, gente, caiu aqui. Não que ele não tenha expressividade dentro do mercado. Hoje o mercado percebe que é isso que vão manter as organizações em pé. São essas competências. Porque Então, esse bem-estar racional já foi, já era, já deu. E realmente está numa escassez, está muito estéreo, né? A vida está muito estéreo e a gente está precisando realmente fazer essa. Eu falo que a revolução necessária não é de sair brigando, não é disso, não, mas sim da gente ter essa retomada, né? E se reestruturar de uma forma digna, de uma forma boa que eu digo para todas, nesse saudável, nesse âmbito, nesse nível, né, de possibilidade, né, Milene? Ok, Helene, eu sei que seu tempo é bem curtinho. Eu assim agradeço muito a sua presença. Esse esclarecer foi fantástico. Obrigada, Aldair. E você gostaria de deixar uma fala aqui para o nosso público, quem está assistindo, e quem vai assistir posteriormente? Eu tinha preparado isso, mas eu quero, sim. Eu quero deixar uma fala. Eu quero pedir para que as mulheres cultivem o amor por outras mulheres. É isso que eu quero pedir. Nós não fomos ensinadas a amar outras mulheres. Amar outras mulheres é aprender com outras mulheres, ler outras mulheres, ouvir mulheres. Não desacreditar da palavra de uma mulher quando ela traz um argumento dentro de qualquer ambiente que tiver.
preferencialmente estar, discutir, conversar, trocar ideias a respeito de grandes projetos com outras mulheres. É assim que a gente vai criando esse lugar de amor por outras mulheres. Então, eu queria deixar para as mulheres que estão aqui comigo e também queria deixar para os homens para que eles não tenham medo, porque a sociedade ela vai continuar se mantendo, ainda são milênios para a gente conseguir chegar na equidade. Então, assim, não se sintam ameaçados, né? Claro que é uma ameaça, claro que vai ter uma redistribuição disso, mas não se sintam ameaçados. E eu peço para que as mulheres, que a gente aprenda a amar outras mulheres. É isso. Então, que o amor impere, né? Nesse sentido. E eu acho que é isso, né? Que essa teia esteja realmente bem forçada, bem assim, nessa união bonita que a gente pode construir. Cada laçada, cada ponto, enfim, que essa colcha se forme de uma forma bela, resistente, criativa. Lene, Daí. Muito obrigada. gente, obrigado quem está aí assistindo. E a live vai ficar gravada, vai estar lá no meu feed. Quem quiser acessar posteriormente, rever. E quem vai chegar depois, todos muito bem-vindos. Gratidão ao tempo de vocês e a presença. Um Um beijo. beijo. Tchau, tchau.